Abram suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 21. Estamos na terça-feira, com o propósito de cura na alma, não é isso? E muitos correm, como já foi falado nessa noite. Muitos preferem a emoção de pular, preferem sentir emoção. Mas a emoção passa. Mas a cura de Deus é de dentro para fora. E para ser curado, irmãos e minha irmã, ser curado dói. E tem muita gente correndo de sentir dor, quer sentir só emoção. Mas Jesus vem para nos curar nesta noite. Amém? Todos acharam, irmãos? Capítulo de número 29, versículo de número 21. Vamos ler comigo? Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Versículo 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão, a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Versículo de número 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Vamos ler comigo no 3, amados, mais uma vez? Tem na mesma tradução que eu estou lendo? Aí, obrigada, Deus abençoe. No 3, todos comigo. 1, 2, 3. Amém? Aleluias. Falando de cura na alma, eu fui perguntar para o Senhor, porque são tantos sentimentos, são tantos conflitos, são tantas situações que passamos ao longo da vida, ao nosso dia a dia, que machucam a nossa alma. E uma das coisas que o Espírito Santo me pediu para ministrar nesta noite, que traz muita dor à nossa alma, presbítero, é a dor da rejeição. A dor da rejeição é uma das dores que mais machucam a alma. E sem perceber, muitas vezes sem sermos curados e tratados por Deus, temos muitas vezes atitudes em decorrência desse sentimento. E talvez você me pergunte, missionária Aline, como que eu vou saber se eu já fui curado ou se eu já fui tratado devido a esse sentimento de rejeição? Que
todos nós passamos, irmãos e irmãs. Todos nós, ao longo da vida, alguma vez, algum momento da vida passou por rejeição. Se eu conversar com você e você conversar comigo, em algum momento da vida você vai me dizer: teve um certo momento que eu me senti desprezado, teve certo momento que eu fui ferido, eu fui ferida. Todos nós passamos por um momento de rejeição, de ser ferido ou desprezado. Mas como saber se nós fomos curados ou tratados por Deus nessa área? Talvez você diga: às vezes eu lembro, já se passou há muito tempo, eu choro, eu lembro, mas eu não sinto tanta raiva. Como saber se você ainda foi tratado e curado por Deus? Você vai entender. Não é colocar uma pedra em cima e fingir que nada aconteceu. Não é amnésia e não se lembrar mais. Mas eu vou trazer isso mais à frente. Você vai entender o que o Espírito Santo quer falar. Mas eu preciso decorrer um pouco dessa história, dos personagens dessa história. O Espírito Santo vai estar tratando nesta noite sobre Lia. Lia é uma personagem na Bíblia citada pelo Espírito Santo de Deus como uma mulher desprezada. E da onde surgiu Lia? Como já foi falado nessa noite, já foi citado sobre Jacó. Jacó, no seu ambiente familiar, cresce com seu irmão, numa disputa de ciúmes. E aqui eu já quero tratar com você, igreja do Senhor. Você que é mãe, você que é pai, tome cuidado na forma como você vai tratar os teus filhos. Se você tem mais de um filho, tome cuidado ao dar preferência para um dos filhos, porque você pode estar plantando sementes de ciúme e disputa no seu lar. A Bíblia diz que Jacó tinha preferência por irmão de Jacó. E a esposa de Jacó tinha preferência por Jacó. Cada um dos seus pais tinham sua preferência. E por deixar isso muito claro, eu entendo que cada pai que tem 2 ou 3 filhos vai dizer: eu amo igual, mas eu tenho mais afinidade com aquele raspinho de tacho. Não é assim? Mas, ainda que você tenha mais afinidade com um filho ou uma filha, tente não fazer diferença pelos seus filhos. Pois senão você vai estar plantando sementes de disputa no seu lar. E vai chegar até o sentimento da rejeição. Mas continuando. Aqui eles crescem e Jacó resolve, pela ajuda da sua mãe, enganar o seu pai e o seu irmão. Todos já conhecem um pouco da história. E ao ter aquela ação de engano com seu pai e com sua mãe, Jacó se vê pego na situação de engano e resolve fugir, recebendo a ajuda da sua mãe. E quantos de nós, em vez de encararmos o passado, resolvemos fugir, como Jacó fez? Claro, como já foi falado nessa noite, em meio a todos os erros, Jacó teve o encontro com Deus lá na frente. Mas Jacó fugiu por muito tempo do passado que tinha acontecido lá atrás. E a Bíblia diz que Jacó andou por lugares e lugares fugindo da situação. E o Espírito Santo já começa dizendo para mim e para você: toma cuidado com alguns Jacós que aparecem na sua vida e na minha vida, se vitimizando e se fazendo... Eu sei que vai doer, mas eu vou ter que falar, pastor. Se fazendo de vítima, dizendo: eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, eu fui enganado, eu fui enganada. Mas o Jacó não fala lá atrás que ele também enganou. E aí nós dizemos: tadinho, tadinha, enganaram. Mas às vezes os Jacós que aparecem resolvem não dizer que enganaram lá atrás.
E Deus sempre vai nos colocar de frente com aquilo que nós fugimos. Entenda que o processo de cura que Deus faz em nossas vidas nunca é colocar amnésia em alguma situação que te machucou e me machucou lá atrás, mas é nos colocar de frente com aquilo que causou a ferida. Entenda que quando Jacó enganou, ele teve que fugir. Imagine os sentimentos de culpa que vieram sobre ele. E até mesmo de rejeição. Ainda que ele enganou, mas ali ele não se via mais com a família dele. Ali Jacó já não tinha mais o apoio do pai. Ali Jacó já não tinha mais o apoio do irmão. E o Espírito Santo diz para você nesta noite, talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, eu perdi o apoio do meu pai, eu perdi o apoio da minha mãe, eu perdi o apoio dos meus irmãos, eu perdi o apoio da minha família, eu estou desacreditado, eu confesso que eu errei, como Jacó eu também errei, mas Jesus te coloca de frente hoje com o seu passado, e o Senhor diz: eu tenho encontro contigo. Assim como Deus teve encontro com Jacó e colocou ele de frente com aquilo que ele queria esquecer. O processo de cura não é amnésia. O processo de cura é ficar de frente com aquilo que me feriu e te feriu. É ficar de frente com o desprezo, com a decepção. E a questão não é o que os outros fazem a mim. Como eu já perguntei desde o começo, como eu sei que eu fui curado de uma situação de desprezo, de ferida, rejeição, abandono? Não é o que os outros fazem a mim, mas é como eu reajo com o que os outros fazem. Vocês entenderam isso? Entenda que o nosso próprio inimigo somos nós mesmos. A forma como eu reajo diante da ferida, da decepção e do desprezo vai fazer eu ser inimigo de mim mesmo. Mas se eu reagir diante da palavra, eu sou curado. Aleluias. E ali Jacó, se vendo naquela situação, vai andar até chegar na casa do seu tio, chamado por Labão. Labão, irmãos. Chamado por Labão. Seu tio. E lá ele vê duas mulheres, Raquel e Lia, duas irmãs. E a Bíblia vai dizer que Raquel, irmãos, era bonita, formosa. A Bíblia dá todas as qualidades físicas para Raquel que você pode imaginar. A Bíblia se refere a Raquel. Aí vai falar de Lia, fala que Lia não tinha brilho nos olhos. Olha a comparação entre as duas. Raquel era vista por sua beleza física. Raquel era atraente e Lia apenas brilho nos olhos. Até quando você vai ficar se comparando e se sentindo menor que os outros? Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Porque assim elas eram vistas pela sociedade. Mas Deus viu diferente. Deus te olha diferente do que os outros olham. Deus te olha diferente. Assim as duas eram vistas e comparadas diante da sociedade. E a Bíblia diz que Jacó vai se apaixonar. Vai se apaixonar por Raquel. Por Lia não, né, irmãos? É por Raquel. Quem é que chamava atenção aos olhos? Era Raquel. E ali, quando Jacó se apaixona por Raquel, pede a mão dela em casamento.
E ali Jacó vai ver a colheita chegar rápido na vida dele. Porque Labão aceita, finge que aceita, dá a mão da sua filha. E Jacó vai para casa, se deita. E quando ele acorda no outro dia, não é Raquel que está ao seu lado. É Lia. E aí doeu, irmãos. Dói ou não dói ser enganado? Quem aqui já foi enganado alguma vez? Dói ou não dói ser enganada? Confiar na palavra de uma pessoa e ser enganada. Talvez você entrou aqui nesta noite pensando: Senhor, como doeu, eu confiei nele, eu confiei nela, e ele me decepcionou, ela me decepcionou, mas o Espírito Santo te diz nessa noite: eu sou Jesus que não te decepciono. O homem volta atrás em sua palavra, muitas vezes a mulher volta atrás em sua palavra, mas eu sou o Deus que não minto e não volto atrás. Irmãos, e ali Jacó se vê sendo enganado. E acho que ele pensou: meu Deus, como dói. Será que foi essa dor que meu irmão sentiu lá atrás? Será que foi essa dor que meu pai sentiu lá atrás? Será que foi essa dor de decepção que eu causei lá atrás? Agora eu estou sentindo. Agora eu estou entendendo. E Jacó ali se vê enganado. Mas ainda não é sobre Jacó que o Espírito Santo quer nos frisar nesta noite. Porque quem era que estava ali em toda aquela história, sendo usada e passando muitos anos desprezada? Era Lia. O pai a usou pelo próprio benefício. Usou a vida de Lia e levou ela no lugar de Raquel. E aí você me pergunta: e Lia? O que ela tinha feito? Nada. Mas não recebeu o amor do seu pai. Mas que Lia fez? Nada. Mas ela não recebeu o amor do seu pai. Pelo contrário, ela foi usada. E para ajudar mais ainda na ferida de Lia, para ajudar mais ainda ela a aumentar esse sentimento de rejeição no coração de Lia, a Bíblia diz que não era com Lia que Jacó queria se casar. Era com Raquel. Você já pensou, irmão, no coração de Lia? Se sentir usada. E ainda por cima um homem olhar para ela e olhar para ela com desprezo e dizendo: não era você que eu queria. Talvez tem mulheres aqui nesta noite que ouviram palavras que machucaram o teu coração. Talvez por um momento de raiva, no momento de ódio, de briga, discussão, lançaram palavras de desprezo sobre a sua vida. Eu acredito que a Lia se sentiu um lixo. Já bastava ser comparada com a irmã. Casar com um olhar de desprezo de um homem, irmãos. Talvez você está numa situação de trabalho, onde o patrão ou a patroa te olha com desprezo. E como eu e você tem reagido? Talvez o seu esposo, há um bom tempo, tem te olhado com desprezo. E como você tem reagido? Talvez você cresceu num ambiente familiar, onde o seu pai e sua mãe sempre te olhou com desprezo, onde você se sentiu rejeitado. E como você tem reagido a isso? Aí está o segredo da cura. Não é o que fazem, mas é como eu reajo.
Como você tem reagido? Como eu e você tem reagido em situações que causam feridas? E a Bíblia vai dizer que Lia, em toda aquela situação, olha o que vai dizer, eu quero que você leia comigo. No versículo de número 31. Coloca aqui para mim, serva de Deus. Aleluia, Espírito Santo. Tem como colocar na outra linguagem, irmão? Escute isso. E Lia passando por toda essa situação. E aí você diz, eu vou lá de terça-feira para ver se Deus fala comigo. Eu estou cansado dessa realidade, eu estou cansada. Ninguém me vê, ninguém sabe a dor que eu estou passando. Eu escondo de todos, com um sorriso, com fotos bonitas, com status legal, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe a dor que eu estou carregando. E talvez nós olhamos Lia nessa situação, que foi colocada numa situação que não foi ela que provocou. E a gente pensa, fala, Lia, por que ela fez para merecer isso? E olha o que a Bíblia diz. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Quem viu ela? Não, irmãos, eu quero mais forte. Quem foi que viu Lia? Quem foi que viu Lia? E o Espírito Santo te diz nessa noite, até quando você vai ficar esperando para se levantar? Quando alguém te vê, quando o pastor te vê, quando amigos te vê, quando pessoas te vê. Não pode ter ninguém vendo a sua dor, pode não ter ninguém vendo a sua situação, mas Deus te diz nesta noite, ei, assim como eu vi Lia, eu estou te vendo, aleluia. Assim como eu vi Lia, eu estou te vendo, aleluia. Santo, santo, santo. Oh, Espírito Santo. Não vai embora com nada nessa noite. Rasga o teu coração. Coloca tudo diante do altar. Não aceite sair nesta noite se sentindo ainda desprezado ou desprezada. Jesus está com unção de cura nesta noite, com unção de libertação nessa noite, dizendo, ele não te viu, o seu pai não te viu, a sua mãe não te viu. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, Deus, não te desampararei. Por que você acha que ele não está entendendo a sua dor? Oh, Espírito. E Lia, diante de toda essa situação, foi deixando entrar o sentimento. E sabe o que a gente faz? A gente começa a ter atitudes, sintomas de rejeição, que muitas vezes nós achamos que é normal. Mas o Espírito Santo vem para nos mostrar nessa noite sintomas de rejeição não curadas, sintomas de abandono e desprezo não curadas. E sabe uma das coisas que uma pessoa que passa por rejeição fazem, e Lia também fez? Excessos. Repita comigo, excessos. Mais uma vez, excessos. É, Jesus. Excesso do que, missionária Aline? Tudo que você puder para preencher aquilo que te falta.
me falta aceitação, eu vou preencher de alguma forma. Eu conheço pessoas que ouviram uma vez na vida: você não vai ser ninguém, você não vai dar em nada, você nunca vai conseguir sustentar a sua família. E sabe o que essa pessoa faz com essa palavra? Ela começa a trabalhar, pastor Marcelo, trabalhar. E ela pode até alcançar o sucesso, porque ela trabalhou para isso, mas ela não vai alcançar o significado da vida, ela não vai alcançar aquele vazio que preenche a alma dela, ela não vai conseguir alcançar o amor que ela sempre procurou. Nós vamos procurar sempre estar querendo provar algo para alguém. Você vai fazer as coisas para provar que você pode. Você vai fazer as coisas para provar que você é. E aí tem crentes até dentro da igreja com sentimento de rejeição, que um dia escutou lá atrás: esse aí não tem dom, esse aí vai ser usado em quê? Esse aí vai ser usado para quê? Esse aí não é nada. Aí tem crentes com sintomas de rejeição dentro da igreja e fala: eu vou orar e jejuar, que eles vão ver quem eu sou. Eu vou provar para eles, eu vou mostrar. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te abençoa para você provar nada a ninguém. As bênçãos que Deus coloca na minha e na sua vida não é para provar nada a ninguém. Aceite isso. Os excessos fazem mal. A vontade de ser aceito e aceita pelas pessoas. E aí, você tem dificuldade até de dizer não. Alguém te chama, te pede para fazer alguma coisa, você fala: mas se eu deixar de fazer, se eu falar não, vão deixar de gostar de mim, vão deixar de me aplaudir, vão deixar de me elogiar. Mas o Espírito Santo te diz nessa noite: você não precisa buscar ser aplaudido, elogiado por ninguém. A minha aceitação te basta. O meu amor por você te basta. E qual foi o excesso de Lia? Deus viu o desprezo que ela passou. E Deus abençoou ela. Que ela concedeu filhos a Jacó primeiro que Raquel. A Bíblia diz que Deus viu que ela era desprezada. Mas ela não recebeu essa bênção curada. Muitas vezes Deus não vai deixar de olhar para o nosso desprezo e para o nosso sofrimento. Deus vai te abençoar e me abençoar mesmo assim. Mas Deus te diz e me diz essa noite: eu não quero te abençoar você ferido. Eu quero te dar bênçãos. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar os teus caminhos. Mas com você curado e curada. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, irmãos. Para você entender que Lia não recebeu essas bênçãos ainda curada. Ainda que ela recebeu o consolo do Senhor. Um cuidado. Deus mostrou assim: ó, eu estou te vendo, eu estou cuidando. Coloca para mim no versículo de número 32. Vocês vão entender, irmãos. Vamos ler no 3 comigo? 1, 2, 3. Lia engravidou. Irmãos, ela diz: o Senhor viu a minha infelicidade. O Senhor viu a minha infelicidade. Infelicidade, é isso. Mas olha o que ela sente logo depois de receber o cuidado do Senhor. Agora, certamente, o meu marido me amará.
Qual foi o excesso de Lia? É querer ser aceita por Jacó a qualquer custo. Ela não queria um filho para receber o amor de um filho e amar um filho. Ela só queria um filho para se sentir amada por Jacó. E Deus te diz para mim e para você nessa noite: não me peça coisas para você somente provar a alguém. Eu quero te dar bênçãos para que você realmente goze das bênçãos e da felicidade que eu tenho para você. Veja que Lia cometeu esse excesso. Ela queria somente o amor de Jacó a qualquer custo. Então não era mais o que Lia queria, era o que Jacó queria. E aí muitas vezes você faz o que os outros querem, não o que Deus pede para você fazer, porque você quer se sentir aceito, você quer se sentir amada, mas Deus te diz: fica com a minha palavra, faça o que eu te mando, me obedeça a minha voz e seja aceito e aceita por mim. Coloca no versículo de número 33. Para você ver que o processo de cura não é imediato. Aí nós esperamos que vamos vir na igreja e Deus alguém vai colocar a mão na nossa cabeça e diz: receba a cura na alma. E você vai ser daqui curado. Há um processo. Você vai ser orientado pelo Espírito Santo. Eu e você. E Deus vai nos colocar nesse processo de cura. Deus vai ter que colocar e me colocar e te colocar de frente com aquilo que te feriu, que te machucou, para você entender o que Deus quer fazer. Olha no versículo de número 33. Deus abençoou Lia novamente. A Bíblia diz: Lia engravidou de novo. E quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou... Ela estava sozinha? Ela estava sozinha, irmãos? Ela diz: o Senhor ouviu. Mais uma vez ela mostra que Deus estava com ela. Mas ela ainda não estava curada. Vamos continuar lendo. Vamos lá. Porque já lhe dei 3 filhos antes. Me perdoe. Agora, finalmente, meu marido... Ou seja, ela teve outro filho, mas somente para obter a aceitação e o amor de alguém. Até quando nós vamos com excesso para se sentir amados e aceitos por uma rejeição feita lá atrás? E mais uma vez, para você ver que é um processo, mesmo o Senhor havendo. Versículo de número 34. Olha isso, irmãos. De novo engravidou. E o Senhor abençoou Lia mais uma vez. Porque Jacó gostava de ser pai, irmãos. Ele gostava. E quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a... Porque já dei o quê? Por isso deu-lhe o nome de Levi. Olha o que ela diz. Finalmente, a ânsia de Lia por receber esse amor estava em excesso. Ela já estava chegando no 3º filho e ela achava: agora vai. Agora ele vai me amar. Agora ela vai me amar. Agora ele vai me olhar de outra forma. E a Bíblia diz que Jacó ainda olhava somente para Raquel. O amor de Jacó era por Raquel. Até quando? Você vai suprir e eu vou suprir os sentimentos de desprezo, palavras que nos feriram, em excessos para provar que somos alguém.
Deus não quer me abençoar e te abençoar para provar nada, mas é para que você goze das bênçãos do Senhor. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Outro sintoma de uma pessoa que se sente rejeitada é a compensação. Repete comigo, compensação. Que também é o caso de Lia. Os filhos iam compensar a minha beleza. Eu não tenho beleza, mas eu tenho... Ela achava que os filhos iam compensar. E de que forma eu e você talvez usamos a compensação para aliviar uma dor de sintoma de rejeição. Uma dor que eu e você tem trago talvez há muito tempo. E nós não queremos deixar Deus tratar porque dói. Aí nós queremos aliviar de outras formas. E qual é talvez a compensação? Em vez de nós irmos para a oração, para a palavra e para Jesus, e deixar Jesus tratar, chorar na presença de Jesus e falar: Jesus, eu sinto isso mesmo, eu sinto raiva, tem hora que machuca, tem hora que eu tenho vontade de parar, tem hora que eu tenho vontade de desistir. Sabe o que nós fazemos? Nós compensamos. De que forma? Eu vou me divertir. Eu vou fazer uns passeios, eu vou fazer umas viagens, e isso vai aliviar a dor que está na minha alma. Mas adivinha, Lia teve 1, 2, 3 filhos e a dor continuava. E eu falo para você nesta noite, nós vamos viajar, nós vamos passear, nós vamos se divertir, nós vamos tentar nos distrair para aliviar a alma. Mas quando você voltar do passeio, a dor vai continuar. Quando você e eu voltarmos do momento da distração, não é assim que a gente diz? Eu vou ali para distrair um pouco a mente, a cabeça. Mas quando colocar a cabeça no travesseiro, a dor vai estar lá. O Espírito Santo diz para mim e para você: não é nos passeios que eu vou te curar. Não é nas tuas distrações que eu vou te curar. Aí você diz: missionária Aline, aonde eu vou então? Para onde eu vou? Não dá para ir no shopping? Não dá para ir para Buenos Aires? Eu vou sonhar grande, irmãos. Não dá para ir para Buenos Aires? Para onde eu vou então para distrair? O Espírito Santo diz para mim e para você nessa noite: vai para a oração, vai para o teu quarto, fecha a porta. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, irmãos. Não adianta querer aliviar essa dor a não ser em Jesus e na oração. E aí você me diz: quando foi que Lia recebeu a cura? Quando foi que ela entendeu o processo que ela estava passando? Quando foi que Lia se sentiu amada? Jacó finalmente olhou para ela. A oração dela finalmente foi respondida. Aquilo que ela tanto pedia, finalmente ela recebeu. Vamos ver no versículo de número seguinte, por favor. Mas na minha linguagem vaza, senão não... Vamos ler no 3 comigo, irmãos? 1, 2, 3. Engravidou. Para um pouco. Ela continuou fazendo sempre a mesma coisa, na ânsia de aliviar a dor. E olha, de repente, Lia mudou.
Lia resolveu olhar de outra forma para aquela situação. E olha como Lia olhou e disse. Vamos ler no 3 bem forte. Depois do disse. 1, 2, 3. Desta vez louvarei o Senhor. Desta vez louvarei ao Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá. E então, olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. Ela parou de ter filhos. Lia parou de buscar a aceitação de Jacó, fazendo somente o que ele queria. E então ela resolveu louvar a... E o Espírito Santo diz para mim e para você nessa noite: a aceitação que você procura está em mim. O amor que você procura está em mim. Os aplausos que você procura está em mim. O elogio que você procura está em mim. Aleluia. E agora Lia resolve louvar ao Senhor. Ela não fica mais olhando para Jacó. Será que agora ele vai me amar? Será que agora eles vão me elogiar? Será que agora eles vão me aceitar? Será que agora eles vão... Não, eu louvarei ao Senhor. Aqui está a cura. Você só precisa da aceitação de Cristo. Jesus te basta. Quando Lia entendeu que o Senhor bastava, ela parou de ter filhos, porque ela somente queria ter filhos para provar que ela podia ser alguém. Se coloque de pé. Até quando você vai fazer coisas para provar que você pode? Até quando? Quando que Jesus vai bastar para a tua vida? Quando somente a presença dele vai bastar para louvarmos ao Senhor? Talvez você diga: eu estou aqui, mas eu não consigo louvar o Senhor porque eu estou passando por isso. Falaram isso, me rejeitaram nisso. Mas o Senhor te fala: a minha presença te basta para louvar ao meu nome. Louve ao meu nome, adore. A questão não é o que fazem com você e comigo. É como nós reagimos. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Quantos estão dispostos a receber cura do alto? A deixar Jesus tratar essa dor. Jesus não quer te dar coisas para aliviar a dor. Jesus quer dar a presença dele para curar a dor. Eu vou repetir isso. Jesus não quer te dar coisas, responder coisas para aliviar a dor. Jesus quer te dar a presença para curar a dor. Agora eu vou precisar que você ore comigo. Eu vou fazer uma oração de renúncia, de rejeição. E a Bíblia diz que aquele que ora com dúvida, não pense que irá receber do Senhor alguma coisa. Então entenda que para orar é preciso orar com fé. Então eu preciso que você ore comigo nessa noite com fé. Você que entendeu, só você que quer receber a cura do Senhor e reconhece que você ainda traz da sua vida até os dias de hoje passos de sentimentos de rejeição. Você ainda vive querendo provar para as pessoas que você é alguma coisa. Mas Jesus te chama
para somente desejar glorificar o nome dEle. Aleluias. Feche os seus olhos. Irmãos, ora com todas as suas forças e fé. Não olhe para a esquerda nem para a direita, mas somente olhe para Jesus. Repita assim comigo. Deus Pai. Mais forte. Deus Pai. Peço perdão por rejeitar o Senhor e sua palavra em muitos momentos na minha vida. Eu procurei amigos, lugares, passeios que preenchessem o meu vazio. Mas hoje eu reconheço que a cura está no Senhor. Mais forte, irmão, está no Senhor. Senhor, perdoe-me por não acreditar que o Senhor me ama e me aceita. Eu renuncio. Mais forte, eu renuncio toda resistência a Deus, ao trabalhar de Deus, ao tratamento de Deus e ao Espírito Santo, pela autoridade que me foi dada, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que morreu por os meus pecados. Eu destruo agora, mais forte, eu destruo agora a barreira da rejeição a Deus, das pessoas, dos meus pais, irmãos, família, e renuncio em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Também quero reconhecer e pedir perdão por alimentar o sentimento de tristeza, autopiedade, vitimização, por sentir ódio das pessoas, de mim mesmo. Eu renuncio toda depressão, apatia, sentimento de inferioridade, insegurança, fracasso, sentimento de culpa. Não quero mais me sentir fraco, morrendo, apagado, desanimado e em alguns momentos até desesperado. Perdão ainda por ter tido sentimentos suicidas ou ter atentado contra a minha própria vida, por não me sentir amada ou amado por pessoas. Eu entendi que por ti eu sou amado, eu sou aceito. Eu escolho hoje, eu escolho nesta noite de hoje sair por essas portas me sentindo amado, sentindo seu amor por mim e por quem o Senhor quer que eu seja. Pai, peço perdão por rejeitar outras pessoas. Peço perdão por não perdoar aqueles que me feriram, por ter guardado ressentimento de outras pessoas. Eu escolho hoje, mais forte, eu escolho hoje ser uma pessoa que aceita e não que rejeita.
e não que rejeita. Eu renuncio hoje no mundo espiritual, no nome de Jesus. Todas as palavras, acordos e conexões com esse espírito de rejeição por causa do Espírito de Deus. Levante as suas mãos, que me dá poder. Mais forte, que me dá poder, autoridade. Eu ordeno hoje que todo espírito de rejeição me solte da sua prisão e me deixe agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Quantos que podem aplaudir a Jesus? Oh, Espírito Santo.